Eu imagino que você esteja começando a semana não sabendo necessariamente o que fazer ou mesmo não priorizando o que deve ser feito. Você nem sabe como começar. Se esse é o seu caso, eu vejo aí um problema e acredito que você precisa planejar a sua agenda. E esse vai ser o nosso assunto no vídeo de hoje. Fique comigo e venha pegar várias dicas de como você planejar de forma inteligente a sua agenda. Olá, sou Lara Matos, especialista em desenvolver líderes e trago para você aqui hoje um assunto extremamente pertinente, que é como você organizar, planejar a sua agenda de forma muito inteligente. Eu vejo essa situação acontecendo em vários locais nas minhas intervenções profissionais. Vejo cada vez mais pessoas com dificuldade justamente de fazer um planejamento prévio da sua agenda e executando as tarefas, as atividades de forma muito abatalhoada. Sabe aquela situação, eu vou fazendo o que vem pela frente? E aí você tem muito mais chance de ficar apagando incêndio. Mas você pode me perguntar, Lara, por que eu deveria planejar previamente uma agenda? E aí eu pego aqui um exemplo que seria uma semana de trabalho. Afinal de contas, isso pode não necessariamente acontecer da forma como eu planejei, considerando as inúmeras variáveis que ocorrem ao longo dos dias, ao longo da semana. Sim, eu concordo com você. Quando eu falo em planejamento, não significa que você vai executar literalmente da forma como você planejou, porque como você está dizendo, podem sim surgir alguns imprevistos e você terá de adequar a sua agenda. Porém, qual é a grande importância de um planejamento prévio? É a orientação. Você sabe o que você vai fazer a cada dia. E além disso, você consegue estimar os melhores recursos para isso. Você sabe o tempo que você vai usar, você sabe quais as pessoas e demais recursos que você irá precisar para a execução de determinada atividade. E detalhe, acredito eu que essas atividades previamente planejadas, elas conversem com um objetivo maior. Então eu não vejo nenhum argumento contra o fato de você planejar previamente a sua agenda. Então eu vou trazer aqui algumas dicas, eu sugiro que você anote e depois você vai testar e me dizer se de fato elas foram assertivas para você. Então a primeira dica, você precisa fazer esse planejamento. Escolha um dia da semana que seja o melhor para você. Eu vou dar aqui 3 possibilidades. Tem pessoas que planejam a agenda aos domingos. Tem pessoas que planejam a agenda na sexta-feira que antecede a semana e tem pessoas que planejam a agenda na segunda logo pela manhã. Eu, particularmente, ou planejo no domingo ou na sexta-feira que antecede a semana. Eu não planejo na segunda pela manhã, porque na segunda pela manhã eu já estou em execução sobre aquilo que eu planejei previamente. Isso fica a seu critério, você tem que de fato escolher o melhor dia. Feito isso, você vai listar todas as atividades que você precisa fazer. E aí você vai distribuí-las ao longo da semana. Uma coisa muito importante é você dar preferência às atividades e tarefas que são importantes. O que significa isso? São aquelas atividades que precisam ser feitas, que elas vão ao encontro direto do seu objetivo. Mas, Lara, além delas, quais outras teriam? Nós temos atividades que são urgentes e nós temos atividades que são circunstanciais. Quanto às circunstanciais, você vai avaliar se de fato você precisa executá-las e se sim, em geral são as atividades que você pode delegar. Agora, em relação às urgentes, elas precisam ser as primeiras atividades a serem feitas na ordem do dia. Agora, existe uma conta muito interessante. Dentre todas as atividades daquela semana, 70% devem ser as importantes. Nós temos 20% de urgentes e, por fim, nós temos 10% de circunstanciais. Feito isso, você precisa estimar o tempo para cada atividade. Algumas talvez você tenha uma vaga ideia, outras você já fez e sabe que aquele tempo é fundamental. Então, estime o tempo para cada atividade ao longo dos dias daquela semana.
Lembre-se, existe uma lei bacanérrima que eu adoro, que eu já falei aqui em vídeos anteriores, que é a lei de Parkinson, que ela diz que o tempo de uma atividade será o tempo que você demandará a ela. Ou seja, se você enrolar demais, aquela atividade de fato vai ser extremamente custosa em relação ao seu tempo. Agora, se você for sucinto, objetivo, pontual, você precisará de menos tempo para a execução daquela atividade. Agora, a dificuldade em você ser pontual é que, infelizmente, nós temos inúmeros tomadores de tempo, distratores, que roubam a nossa atenção. WhatsApp, redes sociais. Então, quando você estiver executando aquela atividade, o ideal é que você esteja longe disso. E depois, Lara, para onde eu vou partir? Bom, você já organizou a sua semana, você já distribuiu as suas atividades, você deu preferência para aquilo que é importante, você reavaliou o que é circunstancial, você colocou na primeira feitura do dia aquilo que é urgente, e aí eu também vou te explicar por que você tem que colocar na primeira ordem do dia. Porque o urgente, em geral, é aquilo que já estourou o tempo e que você já não tem muita paciência para fazer. Se você deixar no final do dia, existe grande chance de você não conseguir fazer e aí multiplique esse urgente por 2 e assim sucessivamente, à medida que você vai jogando esse urgente lá para frente. Agora, feito tudo isso, o que mais eu posso fazer? O que é bastante importante, que eu tenho por hábito dizer, é você deixar entrar ar na sua agenda. Ou seja, entre uma atividade e outra, tem de haver uma pausa ativa. Você precisa levantar, tomar uma água, um café, conversar com alguém, até verificar a sua rede social, mas muito cuidado para não se deixar levar o tempo pelas informações que você vai verificar. O importante é também que você dê um tempo para fazer, de repente, a leitura de um capítulo de um livro, até, quem sabe, assistir alguma coisa no seu YouTube ou mesmo em qualquer outro canal. O que importa é que para que entre uma atividade e outra, você tenha esse descanso mental, que você também faça as coisas que você tenha vontade de fazer e que você entre na nova atividade com mais energia e, consequentemente, mais foco. Se você gostou dessas informações, dessas dicas, fique comigo aqui nesse canal, inscreva-se, acione o sininho para ser notificado e eu tenho dicas, inclusive mais preciosas, nos meus 2 canais do Telegram, Saia da Operação ou Lara Matos. Espero você e até o próximo vídeo. Um beijo e bom trabalho!